coração sem palavras do que palavras sem um coração. Uma certa feita eu fiz uma reunião na igreja, reunião de um grupinho assim, a gente estava tratando de alguns pontos, e aí eu falei com um amigo, um irmão da igreja, que era visitante, tinha pouco tempo lá na igreja, aí eu falei assim: querido, vamos encerrar a reunião, você pode fazer uma oração para a gente encerrar? Ele olhou para mim e falou assim: eu não sei orar, eu não sei orar. Aí eu disse para ele: peraí, brother, não sei orar? Como é que você não sabe orar? Você não ora antes de dormir, você não ora antes de comer, não ora para sair de casa? Ele: não, eu oro, mas lá eu oro do meu jeito. Aí eu disse para ele assim: eu posso te fazer um pedido? Me faça um favor. Aí ele disse: claro, claro, irmão, pode falar. Aí eu: por favor, não aprenda a orar nunca então, porque você ora do jeito certo e não sabe disso. O jeito certo de orar é do seu jeito, é com suas palavras, é com o seu coração falando, ainda que não tenha palavras nele. É jogo limpo, é sem melindres, e agora, principalmente depois da Covid, é sem máscaras. É essa oração que agrada a Deus. O único véu que poderia haver entre você e Deus já foi rasgado na cruz do Calvário. Já não há mais separação, já não há mais o que travestir, já não há mais o que esconder. Tudo que ficava escondido, Ele clareou por nós. Uma outra coisa que Deus estava falando comigo ali é como é bom, como é seguro, como é gracioso andar segundo a fé, segundo a visão que o Senhor nos dá. Das coisas que sempre falavam aqui, que algumas pessoas comentavam comigo, e que a gente meio que se incomodava, puxa, a Lírio é uma igreja com pouquíssimos adolescentes. A gente contava 2, 3, 4 assim, no culto. E aí algumas pessoas: eu queria levar meu filho para lá, mas lá não tem gente da idade dele, lá não tem adolescentes. E num dia o Senhor nos dá uma visão, o Senhor nos visita, o Espírito do Senhor aponta uma direção. Especialmente o pastor Diogo chega dizendo: rapaz, Deus me falou que é para fazer um trabalho com os adolescentes lá na igreja. E aí vamos fazer isso. E aí no coração dele o Senhor falou, e ele assumiu essa bagaça, sabe? Bora fazer. O Senhor me falou, vamos caminhar na visão que o Senhor deu. Deus financia a obra que Ele convida. A gente obedece e o resto Ele faz. E a gente anunciou: gente, a partir de tal domingo vamos ter um trabalho com adolescentes aqui. E sinceramente meu coração ferveu de alegria quando o Diogo falou aqui: adolescentes, let's go. E levantou o galerão ali no fundo, só de adolescentes, para a honra e glória do nome do Senhor. É muito seguro andar conforme a palavra que Ele nos dá. É muito gracioso, é muito poderoso esperar nele, confiar nele e seguir a direção que Ele aponta para nós. Meus queridos, perdoe a falta de educação, não dei nem boa noite hoje, mas acredito que a noite de vocês já está sendo maravilhosa, principalmente depois de sermos ministrados sobre a importância da igreja, depois de ouvirmos um louvor como esse, na maravilhosa voz da nossa estrela, doutora Mércia. Muito boa noite a todos, é um prazer imenso estar falando com vocês, com você aí de casa. É uma honra poder entrar na sua casa, poder dialogar com você, poder estarmos em comunhão. Eu queria ler um texto da Bíblia que está em Lucas capítulo 24. Se você puder, abra comigo. A gente não orou, não agradeceu as ofertas, estão me cobrando aqui. Eu esqueci do boa noite, esqueci da oração, mas eu já disse, Deus se importa mais com o coração, já foi. Vamos orar, gente, vamos agradecer ao Senhor. Pai, te louvamos pela tua igreja, pelo coração aplicado do teu povo, pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, tão pequenos, tão frágeis, de participar de uma obra que é tua, de participar desse filme, em cujo protagonista vemos a figura de Cristo. Obrigado pelo privilégio, e que o Senhor continue aumentando a nossa sementeira, que o Senhor continue nos fazendo prosperar, guardando-nos e guiando-nos em tudo.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, doutora Polly. Queridos, eu tenho um grande amigo, um dos melhores amigos que eu fiz na época da faculdade, Dr. Victor Castro. Ele às vezes nos dá a honra da visita aqui, mas é engraçado que ele sempre está nos assistindo. Vitinho, se você estiver assistindo, um beijo no seu coração. E ele, toda vez que eu vou pregar, ele sabe que eu vou pregar domingo de noite. Algumas vezes ele me pergunta: hoje você vai pregar? Eu vou. E ele já manda uma mensagem perguntando assim: qual vai ser o underground que a gente vai ouvir hoje? Quem é o desconhecido que eu vou conhecer hoje? Porque há alguns tempos o Senhor vem colocando no meu coração sempre falar de alguém que a gente não fala muito aqui. Sempre falar de algum que eu gosto de chamar de underground, de algum desconhecido. E aí o Vitor sempre me cobra isso. Hoje eu não quero falar necessariamente de um desconhecido. São duas pessoas que eu quero abordar. A história deles é muito conhecida, mas eles são desconhecidos. Um deles, a Bíblia sequer diz o nome, e o nome de outro é Cleopas, que eu aposto também que você também não sabe quem é. Então, é difícil entender quem eles são. No mais das vezes, a nossa única referência a eles é entender que são os 2 discípulos do caminho de Emaús. Então eu queria conversar rapidamente sobre eles e compartilhar algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração recentemente sobre esse fato. Então, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Se você puder, acompanhe comigo esses versos. Vou contar rapidamente a história deles. A partir do verso 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois disso tudo, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. Não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. E os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Meus queridos, eu queria falar com vocês hoje sobre as últimas notícias, sobre a importância de atentarmos ao jornal mais atual.
No caso, o jornal de domingo. O pastor Paulo Borges tem uma frase que ele gosta de falar, que é: uma semana de primeira não começa na segunda. A semana começa hoje. Os nossos sonhos, os nossos planejamentos começam imediatamente. E é hora de fazermos isso. O texto que nós lemos relata um cenário bastante assustador para aquelas pessoas que estavam vivendo. 2 discípulos, veja, não são 2 apóstolos, não é Mateus, André, Simão, não é nenhum desses. São 2 discípulos. Além dos 12 apóstolos, Jesus tinha muitos discípulos, muitos seguidores, muitas pessoas que estavam perto dele, aprendendo com ele, partindo o pão com ele muitas vezes, vendo os milagres dele, seguindo ele de cidade em cidade. Pelo menos 70 discípulos ele tinha, nesse tipo de esquema. 2 desses discípulos estavam num cenário de completa desolação, como todos os outros. Jesus tinha morrido. Num dia em que aparentemente está tudo normal na mentalidade deles, Jesus simplesmente começa a agir de forma diferente, começa a apanhar e sem reagir, começa a falar alguns assuntos que está incomodando a todo mundo que está ouvindo, falar em eu vou ser entregue, acentua alguns discursos que eles não estavam querendo ouvir. E você sabe como a história se desenrola. Jesus é preso, Jesus é açoitado, Pedro tenta reagir, confronta um soldado, corta a orelha, Jesus pega a orelha, coloca de volta, reclama com Pedro, e diz: Pedro, não é assim que você tem que fazer. E tudo isso vai se desenrolando numa história absolutamente dramática, que aqueles homens não estavam preparados para ver, ao ponto de que todos eles se ausentam. Todo mundo foge. Judas o entrega, Pedro o nega, já crucificado, já na cruz, Jesus consegue avistar de perto João, o discípulo a quem ele amava, sua mãe, mais algumas mulheres, mas a grande maioria deles ali já tinha metido o pé. Por quê? Porque o cenário era de decepção. Não, Jesus não era o primeiro que eles achavam que era o Messias. Não era o primeiro homem que aparece com aquela pala e tirando aquela onda de talvez eu seja o Filho de Deus. Não era o primeiro. Aquilo ali estava na moda. Aparecer gente se dizendo o Messias, aparecer gente se dizendo o Filho de Deus, estava na moda. Estava assim, recorrente, o tempo inteiro estava acontecendo. E aí, vem mais um, em que eles apostam todas as fichas, em que eles colocam todas as esperanças, em que alguns deles param a vida. Pedro tinha um barco, tinha rede, larga barco, larga tudo, e vai atrás de Jesus. E agora, o camarada perde uma luta, que me lembrava, assim, se eu fosse fazer uma analogia com o dia de hoje, eu não lembro, não sei quantos acompanharam no dia que o Brasil viu o Anderson Silva perder, com aquele nocaute, brincando com ele. A gente sabia que ele podia mais, sabia que ele tinha mais poder do que aquilo, e todo mundo assistindo a luta, ele dançando na frente do adversário, até que vem um cruzado, acerta no queixo e ele desaba. Parecia que Jesus estava fazendo isso. Porque quando os soldados chegam, eles perguntam assim: quem é Jesus? Jesus diz assim: eu sou. Quando Jesus fala, todo mundo cai por terra. O camarada olha e fala assim: poder ele tem, só está brincando com perigo, só está dando uma de Anderson Silva, está querendo humilhar o adversário, uma hora tu cai. E parecia que Jesus estava fazendo isso, brincando de Sansão, brincando de Anderson Silva, brincando de humilhar, e acabou humilhado. Foi preso, açoitado, cuspido, envergonhado. E agora aqueles homens estão absolutamente desolados, perderam as esperanças. O texto começa dizendo que eles estavam indo para Emaús, decepcionados. Esperavam mais de Deus, esperavam mais do seu líder, esperavam mais daquele em quem eles confiaram, estavam sentindo traídos. Indo para Emaús, longe de Jerusalém, o lugar onde eles tinham construído as melhores lembranças com Cristo. Um lugar que para muitos era sagrado. E eles estão deixando esse lugar e deixando a comunhão dos seus irmãos, que por muito tempo eles dividiram quase tudo. Dividiram pão, dividiram mesa, dividindo experiências, dividindo história, dividindo vida. Larga eles lá e vão em direção a um lugar distante.
a uma outra cidade. E aquilo estava tomando a alma deles a ponto de que a conversa deles era uma conversa de decepção. Acontece que nesse meio do caminho, eles ainda não tinham tomado ciência das novidades. Eles estavam com a sexta-feira presa na memória. Sexta-feira Jesus morreu. Sexta-feira eu vi um Jesus preso, envergonhado, um Jesus ridículo. Eu vi um Deus absolutamente perdedor e incapaz de atender minhas expectativas. E essa imagem ficou na mente deles. O coração deles está desenhado em cima de um Jesus perdedor. O jornal de sexta-feira está estampado na mente deles. É a derrota. Acontece que muita coisa já tinha acontecido. Já tinha passado o sábado, já tinha chegado o domingo, Jesus já tinha ressuscitado e eles ainda estavam estacionados na sexta. E aconteceu que o mesmo Jesus apareceu para eles e começou a conversar com eles. E eles não reconheceram. Às vezes é difícil reconhecer a voz de Deus quando a última notícia que você guardou na sua memória, no seu coração, é o fracasso, é a dor, é a traição, é a decepção, é o corte completo da esperança. É difícil reconhecer algo que de fato lhe traga sentimento de renovo nesse momento. Talvez você ainda não tenha percebido. Talvez você esteja com seu coração e com seus olhos tão fechados, a ponto de não ter nenhum, na verdade, discernimento disso, e nenhuma capacidade de entender e absorver na sua alma. Mas eu quero dizer, Jesus está aqui presente entre nós. Jesus está falando aos nossos corações, e Ele está falando desde a hora que você entrou nesse lugar. Eu creio em um Deus vivo, que habita em nosso meio, que passeia em nosso lado, que está batendo a porta do nosso coração, ainda que você não o veja, ainda que você não o sinta. Eles não sentiram, eles não entenderam, eles não perceberam, mas Jesus estava lá. Talvez as feridas que acumularam no seu coração e na sua alma, talvez a sua desatenção, talvez as suas distrações não deixaram você perceber, mas eu quero lhe dizer, com toda a convicção da minha alma, Jesus está presente nesse lugar. Jesus está aqui para falar com você. Jesus visita aqueles homens, o mesmo Jesus. Mas era um mesmo Jesus que não era tão mesmo assim. Porque o Jesus anterior estava limitado pelo tempo, pelo espaço. Esse Jesus agora está ressurreto. Esse Jesus agora, como sendo as primícias dos que dormem, a inauguração da ressurreição final, Ele agora está com outro corpo, que não se sujeita mais o tempo ao espaço. É um corpo que atravessa paredes, é um corpo que some num piscar de olhos, é um corpo que aparece onde Ele quiser, é um corpo que transpõe lugares, e é o mesmo corpo que um dia eu e você receberemos na grande ressurreição, glorificados em Cristo. É assim, a matéria ressurreta é diferente. Alguns irmãos bondosos aqui da igreja, extremamente gentis, estão com a mania agora de olhar para mim e dizer: Pastor Saulo, você emagreceu. Mas esse parâmetro só é possível falar porque eu não estou com um corpo glorificado, porque eu não ressuscitei. E aí quando você não ressuscitou, aí o seu corpo às vezes fica imperfeito, às vezes fica gordo demais, às vezes fica magro demais. Então você estava gordo, agora você está magro. Esse parâmetro é para gente que não ressuscitou, é para gente não glorificada. Você envelheceu, você está velho, você está novo. Cristo não estava velho, Cristo não estava novo, Cristo não estava magro, Cristo não estava gordo, Cristo não estava com fome, Cristo não tinha mais essas coisas. Cristo estava perfeito. Apareceu para eles um Jesus vitorioso, vencedor, que eles não conseguiam ver. Por quê? Porque estavam estacionados na lembrança de um Deus perdedor, lembrança de um líder que não satisfez as suas expectativas, de um Deus sem glorificação, de um Deus não pleno, de um Deus que frustrou eles. Eles estavam presos nisso. E aí, como é que sonha depois disso? Como é que você alimenta planos
Como é que você espera com otimismo a segunda-feira? Como é que você sonha com um casamento depois disso? Como é que você sonha? Como é que você vai amar a igreja depois disso? Depois de acumular tanta ferida, depois de sofrer, depois de ser envergonhado, depois de apostar sua vida num projeto que foi descartado por um líder que brincou com seus sentimentos, por pessoas que te atraiçoaram. Como de novo investir numa relação depois de ter confiado em alguém que lhe jurou amor eterno na saúde e na doença até que a morte o separe, mas não resistiu a um contatinho e que te tratou igual lixo? Aí como você acredita de novo que é possível viver, que é possível sonhar, que é possível ter uma nova história? Como? Jesus aparece e faz a pergunta aparentemente mais imbecil do mundo. Jesus olha para eles e diz assim: e aí, o que vocês estão conversando? E outra, por que vocês estão tristes? A resposta deles é assim: amigão, você é leso? Você é o único que não sabe porque eu estou triste? É óbvio que eu estou triste, lindão. Ô meu pedacinho de maná, vou te dizer o que aconteceu. Tinha um homem, um tal de Jesus, varão poderoso em obras, profeta, que a gente acreditou nele. O idiota aqui, mais uma vez, acreditei nesse Henrique Cristo aí, nesse farsante, nesse tratante, acreditei. O cara falava bem, rapaz. Outro dia multiplicou o pão aí. Me julgue, mas eu acreditei. E aí, a gente esperava que fosse ele que viesse para redimir Israel. Mas foi ridículo a queda dele. Foi feio, como no início do segundo round, ele dançou na cara do adversário, tomou uma muqueta no queixo e caiu de olho virado. Foi ridículo ver ele naquela cruz, magro, nu, cuspido, imundo, o corpo marcado de chibatadas, ele sem reagir. Foi ridículo. Meu irmão, você não, ainda bem que você não estava lá para ver. E Jesus: é mesmo? Os caras: velho, foi tenso. E outra, já passaram 3 dias e nada. Algumas mulheres foram lá e disseram que viram um anjo dizendo que eles... Mas mulher, né, bicho? Sabe que mulher inventa que é uma beleza. E eu estou dizendo isso como forma de piada, mas no primeiro século especialmente, o testemunho de uma mulher, valeu mesmo que um ponto no Bom Clube. Valeu o mesmo tanto da galeria de todos os títulos nacionais do Vitória. Sim, o mesmo valor. Nada, nada. Então, depoimento de uma mulher. Alguns discípulos, homens, foram lá, não viram o túmulo vazio, mas também não viram Jesus. Então, estamos na mesma. No máximo roubaram o corpo dele, piorou. Já são 3 dias e nada aconteceu. E a gente está nessa. Jesus olha para eles e fala assim: deixa eu dizer uma coisa, rebanho de imbecil. A Bíblia fala: nécios e tardos de coração. Ó insensatos. Na verdade, os seus retardados. Deixa eu falar uma coisa aqui. Como vocês são burros para crer em tudo o que a profecia lhes diz. Não convinha, estava escrito tudo isso aqui o tempo todo. Não convinha que o Cristo viesse e padecesse. Não, estava escrito, estava profetizado que tudo isso aconteceria e que ele padeceria, mas que ele ressuscitaria. O que Jesus está dizendo, meus queridos, vocês estão estacionados em um jornal que já passou. Vocês estão se movendo por uma notícia vencida. Vocês leram somente o jornal de
sexta-feira. O que eu quero dizer é que já está circulando nas ruas, já está anunciando, o Twitter já está bombando, já está no Instagram, já está no Facebook, a notícia do domingo. Sexta ele morreu, mas hoje ele já ressuscitou, entendam isso. A notícia de domingo é mais fresca, mas vocês insistem em se apegar à notícia do passado. Cristo estava dizendo que, crendo nele, a morte não é a última notícia. A perda, a dor não é a última notícia. Ainda há mais coisas depois da morte. Ainda há mais coisas depois da perda. Há outros capítulos depois da desilusão. Há outros eventos depois da sua angústia. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem um novo capítulo de bonança. A morte não é o capítulo final. A morte não é o último jornal. A perda não é a última notícia. Há uma boa nova depois disso. E se vocês não entendem isso, vocês vão estacionar. E vocês vão perder o melhor dessa vida. E vão perder a próxima por inteiro. Se vocês não entenderem as notícias do domingo. Se vocês não lerem o jornal de domingo. O jornal do início da semana. Porque uma semana de primeira não começa na segunda. Leiam. Leiam o jornal de domingo. Aqueles homens ficaram perdidos, mais perdidos que surdo em bingo, querendo discernir o que está acontecendo. Chega um momento de tardinha, já caindo o sol. Jesus faz como quem ia para mais longe. Eles dizem: não, Jesus, não, moço, não, seu moço, ô coisinho, aqui na Bahia, coisinho, fique na moral, não vá não, fica aí mais um pouquinho, fica aqui em casa com a gente. A gente não entendeu nada que você falou, mas o nosso coração está ardendo. Já está tarde, fica essa noite aqui com a gente. Eu não vou entender teologia hoje, eu não vou entender a Bíblia inteira hoje, mas uma coisa eu sei: eu preciso que você fique comigo mais um pouco. Eu preciso sentir o que eu estou sentindo por mais tempo. Eu preciso voltar a ter um pouquinho de esperança. Eu não vou entender porque Deus faz o que Deus faz. Esse final de semana, especialmente, eu estou mais abalado. Na última sexta-feira, a gente teve uma notícia. Um grande amigo, um dos homens, o homem mais forte que eu já conheci em toda a minha vida. Um homem valente, trabalhador, servo de Deus, 30 anos de evangelho, diácono da igreja Maranata, onde eu fiquei anos. Grande amigo, um homem de Deus. Acometido de uma depressão gravíssima, cometeu suicídio. E você acha que eu não perguntei onde é que está Deus? Onde é que ele estava? Onde é que você está, Deus? Por que tu não cortou aquela corda? Por que tu não curou a mente daquele homem? Essas perguntas te faz. E nem sempre a resposta vem. E eu não estou aqui pregando para vocês para dar todas as respostas, porque eu não tenho elas. Eu não posso responder para vocês, porque não tinha uma tesoura ungida de ouro cortando a corda daquele homem. Porque não tinha um anjo lá a dizer: eis que te digo, não te mate. Eu não sei. Eu não sei porque ele não faz isso. E tem coisas que ele não faz e não dá explicação pra gente. Aqueles homens não tinham todas as respostas, mas eles tinham um desejo ardente no coração: eu preciso que você fique comigo, porque sem você o bicho pega. Aí fica tudo pior. Eu não sei nem dizer bem quem você é, mas o meu coração está ardendo. E eu sinto que eu não posso passar essa noite sem você do meu lado. Aí Jesus entra com eles. Na hora de jantar, Jesus pega aquele pão, parte.
E no partir do pão, eles abrem o olho e dizem: é Jesus, é Jesus. Jesus some. Na hora Jesus some. Um olha para o outro: é Jesus, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele conversou com a gente, Ele está vivo. E eles correm e vão para Jerusalém contar para os outros. Voltam, fazem um caminho de volta. Eu vou compartilhar só rapidamente as maiores lições que eu aprendo com essa história. Os grandes benefícios de ler o jornal de domingo. A grande vitória de quem entende que a morte não é a última palavra. De quem compreende que Deus tem novas notícias depois do seu desespero. De que depois que o seu castelo desaba, Deus está fazendo ainda outras coisas. Aqueles homens estavam tão focados no que Cristo não fez. Ele não fugiu da cruz, Ele não venceu aqueles homens, que eles fecharam os olhos para tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Mas quando a gente abre o olho e vê a notícia de domingo, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que acontecem. A primeira coisa que acontece quando a gente lê o jornal de domingo é que a gente volta a sonhar. É que a gente volta a acreditar em recomeço. É que a gente volta a ter prazer na vida. É que a nossa vida volta a ser estimulante. Aqueles homens conversam entre si quando Jesus some: rapaz, porventura não ardia em nós o nosso coração enquanto Ele nos falava e quando caminhávamos com Ele? Ainda que você não entenda, ainda que a gente não tenha entendido tudo o que Ele estava falando, Ele nos devolveu um vigor, Ele nos devolveu uma vibração que a gente há muito tempo já não sentia. Aquele que lê o jornal de domingo volta a ter prazer na vida, volta a ter vontade de viver, volta a ter gana, volta a ter vontade, volta a ter brio, volta a ter desejo pelas coisas. Sai da letargia. O meu desejo hoje é que você, lendo o jornal de hoje, lendo as notícias do domingo, lendo as notícias da ressurreição, e entendendo que as notícias de morte não são as últimas, e que as notícias de morte são necessárias para que haja as notícias de ressurreição, volte a ter vontade de congregar numa igreja, que não precisa ser essa. Volte a ter vontade de se casar novamente, de reconstruir sua história amorosa. Volte a ter vontade de conversar de novo com seu filho. Volte a ter vontade de se relacionar com pessoas. Volte a acreditar que a sua vida profissional pode ser diferente, sim. E que aquela falência não foi a falência da sua vida, foi só a falência da sua empresa. Que de novo você volte a vibrar. Volte a acordar com vontade. Hoje é segunda-feira. Hoje minha vida se transforma. Volte com aquela gana. Que amanhã você acorde com vontade de voltar para a academia. Que amanhã você acorde com vontade de: eu vou tentar novamente. Vocês que já decidiram separar, que em nome de Jesus vocês saiam desse culto dizendo: nós vamos tentar mais uma vez, e agora vamos conseguir. Nós não estamos casados para ver se vai dar certo, nós casamos para fazer dar certo. Nós vamos edificar nossa casa aos pés do Senhor. Que o seu coração volte a arder, que você volte a sentir calor por dentro, que você volte a sentir desejo pela sua esposa, que você volte a sentir desejo, aquela paixão, aquele frisson pelo seu esposo. Tá, ela não é mais aquela uva que você conheceu, parece mais um maracujá agora. Mas as notícias de domingo fazem ressuscitar os nossos sonhos, os nossos desejos, aquela vontade de viver. Quem lê o jornal de domingo volta a ter vontade de viver, volta a ter vontade de realizar. O coração volta a arder, o sangue volta a correr, volta a vibrar, cara. Sai dessa letargia, levanta. Alguma coisa diferente vai acontecer com você, em nome de Jesus, eu creio nisso. O Espírito de Deus se move em você. Esse é o valor que nós temos. A nossa mensagem não é antropocêntrica: você é a coisa mais linda de Jesus. Não, o valor que você tem é porque o Espírito de Deus se move em você. O valor dessa casa está no poder do inquilino, que mora, que habita dentro do nosso coração. E Ele vai fazer voltar seu coração até aquele ardor, aquela vibração. Quem lê o jornal de domingo
também tem outra expectativa. Ele deixa de se ver como o centro de todas as histórias. Aqueles homens estavam chateadinhos, porque, tudo isso aconteceu para me atingir. Você acredita que ele morreu, tomou aquelas chibatadas só para me atingir, velho? Pô, é uma perseguição comigo, todo mundo me odeia. Jesus estava dizendo: lindão, seguinte, deixa eu te dar o BO aqui. Não é sobre você. Desde o início a história era sobre Cristo. Para de se ver como o centro das atenções. Para de achar que o mundo te odeia. Para de achar que está todo mundo se importando. Sabe o que vai? Todo mundo quer te fazer mal. Todo mundo fala, todo mundo tem inveja de você. Quieta. Inveja do quê? Vai para você ser infeliz. É sobre Jesus. Tudo é sobre Ele. Ele é o centro. Ele é o centro da palavra. Ele é o centro do culto. Ele é o centro da Bíblia. Ele é o protagonista da história, não é você. Para de achar que tudo é para te atingir. Para de achar que tudo acontece no mundo só para... Putin atacou a Ucrânia, você viu? Só para aumentar a gasolina, que aumenta os preços para eu não poder comprar. Irmão, é porque você não leu a notícia de domingo e não percebeu que Jesus é o centro do coração do Pai dele, que Jesus é o centro da história, que Ele é o protagonista de tudo que acontece nesse mundo. Aí quando você percebe isso, a gente se maravilha ainda mais. Eu vi uma vez a história de um galo que teve crise de ansiedade patológica, porque ele achava que se ele não cantasse, o sol não nascia. Aí ele ficou doente. Ele achava que o canto dele fazia o sol nascer. Aí um dia, ele acordou tarde, perdeu o horário. Aí quando ele acordou já era 8 horas da manhã. E estava lá o sol. Nesse dia ele se curou. Ele percebeu como ele era pequeno diante do tamanho do sol. Para de achar que tudo na vida depende de você. Há um Deus que trabalha enquanto dormimos. Há um Deus que não perde o controle quando você perde o controle. E Ele é o centro da história. A história é sobre Ele, não sobre nós. É importante entender isso. Quando você percebe isso, aí você se cura dessas paranoias. E achar que tudo depende de você, que está tudo no seu controle. E se você falhar, falha tudo. Não. E vou dizer mais, ainda que você fale, há um Deus poderoso para te colocar de pé. A terceira coisa, quem leu o jornal de domingo, queridos, quem leu o jornal de domingo, ele volta a ter prazer na comunhão. Ele volta a ter prazer na convivência, na coletividade. Quando aqueles homens perceberam que era Jesus, o que eles fizeram? Levantaram e voltaram para perto dos amigos, para perto da igreja, para perto dos discípulos, para perto dos apóstolos, para perto do ambiente onde eles tinham se ferido. Meu amigo pastor Leandro Vieira tem uma frase que ele gosta de dizer: talvez você tenha sido marcado negativamente pela igreja, e no seu coração você tenha criado uma resistência incrível a esse negócio de igreja. E hoje você é uma pessoa que se sente ferido pela igreja. E o que ele gosta de dizer é uma frase assim: entenda uma coisa, a igreja não foi a igreja. Você foi ferido por pessoas negligentes, por líderes despreparados, por pessoas falhas. Mas a igreja não. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é pura e imaculada. Essa é a igreja. A igreja é o corpo. A igreja é a essência. A igreja é o método de Deus na terra. É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se revela. E se você lê o jornal de domingo, se você lê que a morte não é a última notícia,
você ganha novamente fôlego, vigor, vontade, desejo, esperança e expectativa de reencontrar irmãos. De dizer, eu quero de novo, eu estou sentindo falta agora de viver em igreja. De perguntar, de chorar com os que choram, de sorrir com os que sorriem, de me alegrar por uma conquista que não é minha, de me entristecer por uma perda que também não tem nada a ver comigo, de dividir, de compartilhar, de partir o pão. A quarta coisa, quem leu o jornal de domingo, ele começa a valorizar os pequenos gestos do dia e ver a mão de Deus em tudo. Eu tenho uma grande amiga, a Cizinha, amiga que frequenta o nosso GC, nosso grupo de comunhão, e essa frase é a cara dela. Nós temos que ver a mão de Deus em tudo. Perceba quem eram aqueles homens. Eles tinham passado todo um trajeto, caminhando por horas, com Jesus do lado, Jesus pregando para eles, fazendo a exegese hermenêutica da Bíblia, e não reconheceram. Eles viveram uma experiência sobrenatural. Meu irmão, tu sabe o que é andar, Jesus aparecer do seu lado, e eles não viram. Eles não viram, porque eles tinham lido somente o jornal de sexta. Eles não viram Jesus no sobrenatural, mas quando eles leram o jornal de domingo, eles conseguiram enxergar Jesus num pão com manteiga. A coisa mais ordinária do dia. Não tinha dia que faltava pão na mesa de um judeu. Era o alimento por excelência. Era a base de toda a alimentação deles. Eles não conseguiram ver Jesus numa vigília de poder e avivamento sobrenatural. Naquelas campanhas poderosas das 7 cabeçadas na cruz, do copo d'água. Eles não viram Jesus nisso. Anjo aparecendo, eles não viram Jesus. O coração deles não arde. Eles não sentem nada. Eles não reconhecem, não entendem. Porque estavam presos nas notícias do passado. Porque estavam presos na ferida que tinham sofrido. Mas agora que viram o jornal de domingo, que entenderam que a morte não é a última notícia, pega um pão com manteiga, parte, eles estão vendo Jesus. Quando a gente lê o jornal de domingo, a gente consegue discernir Jesus em cada filigrana da nossa vida. Na palavra de uma criança, no semáforo que fecha, no Uber que te atende, num partir do pão, nas coisas mais óbvias. Eu gosto de dizer que quando eu era pequeno, eu fui criado enxergando pecado em tudo. Praia era pecado, cinema era pecado, futebol era pecado, tudo era pecado. Aí depois de um tempo, eu comecei a enxergar não pecado em tudo, mas eu comecei a enxergar Cristo em tudo. E aí eu assistia um filme e via Cristo. Via um jogo de futebol e via Cristo. Mas hoje, sinceramente, o entendimento que eu tenho é de ver tudo através de Jesus. Jesus não está mais do lado de fora, Jesus agora está em mim. E eu vejo tudo através dele. Ele é a minha lente, eles são os meus olhos. E aí com isso, um bom dia, uma boa noite, não seja bem-vindo. Eu olho para a pessoa, mas na verdade eu estou vendo Cristo. Eu enxergo Ele. É um pão partido. É um pedido feito. É um elogio, é uma crítica. Eu estou vendo Cristo ali. Eu sei que a cruz não foi capaz de detê-lo. Eu sei que nada pode contê-lo. Eu sei que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra está se enchendo do conhecimento da sua glória. Deus está solto. E pode estar agora aí, do seu lado, apertando tua mão. A questão é, como é que estão os seus olhos? Como é que estão os seus olhos? A quinta coisa é que quem lê o jornal de domingo, ele não precisa mais ver para crer. Ele crê mesmo sem ver. Olha que loucura. Aqueles homens estavam decepcionados, aflitos, desgostosos, indo embora, chutando balde. Por quê? Porque nunca mais veriam Jesus. Porque o cara decepcionou.
perdi a esperança, já era. Aí vou embora. Então estão angustiados por conta disso. Aí chega na hora do partir do pão, eles olham e veem, é Jesus. Jesus some. Qual seria o pensamento imediato? Na minha cabeça, o que faz sentido? A ideia lógica é um olhar para o outro e falar, se é abestalhado mesmo, era Jesus aqui o tempo todo, rapaz, que droga, velho. Agora ele foi embora de novo. É o que faria sentido, um reclamar com o outro, opa aí, velho, que vacilo que a gente deu, man. Estou falando os discípulos do caminho de Emaús da Barroquinha, entendeu? É contextualizando a mensagem. Rapaz, tu é lerdo, man. Era Jesus o tempo todo. Opa aí, velho, e agora? Quando é que ele vai aparecer de novo? Sei lá, né? Sei lá. Vacilo, velho. Será que ele voltou pro túmulo? Deu uma saidinha aqui, por isso que eles não encontraram o vazio. Se você ler o texto, tem nada disso. Não tem mais tristeza. Não tem mais angústia. Não tem mais nada disso. Você sabe por quê? Entenda isso, que essa é a parte mais importante da mensagem. É isso que você tem que levar para casa. Quando Jesus sumiu da frente deles, eles não tiveram mais nenhum tipo de dúvida, eles não tiveram mais nenhum tipo de vacilação, eles não tiveram mais vontade de ir para Emaús, eles tiveram vontade de se reunir de novo em igreja, o coração deles voltou a vibrar, eles tiveram um entendimento aberto, porque naquela hora Jesus sumiu da frente deles e apareceu dentro deles. Acabou a angústia. O jornal de domingo foi lido. Ele agora está vivo e nunca mais vai me abandonar. Eu nunca mais vou andar sozinho nenhum dia da minha vida. E a sexta coisa, quem lê o jornal de domingo não tem mais medo. Não tem mais medo. Em Jerusalém estava uma perseguição gigante contra os discípulos. Tinha um corpo sumido e eles eram os principais suspeitos. Eles olham e dizem, eu não estou nem aí, é para Jerusalém que eu vou. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo. Minha vida agora vale muito pouco. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu não tenho mais medo de uma nova ferida. Eu não tenho mais medo de rejeição. Eu não tenho mais medo de morte. Eu não tenho mais medo de inferno. Eu não tenho mais medo de nada disso. Eu não tenho mais medo de condenação, porque eu entendo que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho mais por que ter medo, porque aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o medo pressupõe castigo, mas o verdadeiro amor, o perfeito amor, o purificado amor, o ressurreto amor, lança fora todo o medo, e nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Eu não preciso mais temer, Ele ressuscitou. Fique de pé. Essas são as notícias do domingo. Esse é o jornal mais atual que você precisa ler. A última notícia não foi a sua ferida. A última notícia não foi aquilo que colocou no seu coração o desejo de nunca mais congregar. A última notícia não foi seu divórcio. A última notícia não foi aquela traição. A última notícia não foi sua falência. A última notícia não foi o seu pecado. Não foi sua queda. Essa pode ser a última notícia que você leu. Esse é só o jornal de sexta. Esse é só o jornal que estampou uma foto de uma cruz ocupada. Mas se você olhar o jornal de domingo, a cruz está vazia. Na verdade, o jornal de sábado a cruz estava vazia. E o jornal de domingo, até o túmulo está vazio. Hoje, para vocês saberem, parece que só faltam 6 vagas para a caravana de Israel no final do ano, com a Vamos Viajar Tour. Quem tem interesse, procura o pastor Joe e corre. E quando você chegar lá, um dos passeios vai ser visitar o túmulo de Jesus. E nesse túmulo de Jesus é o único no mundo que está dizendo aqui, não jaz, fulano de tal. Ele não está aqui, está escrito assim.
Eu nunca fui em Israel. Eu tenho desejo. Esse ano a grana apertou, mas eu ainda vou. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu não preciso ir em Israel para isso. Eu não preciso ir em Israel para dar uma olhada naquele túmulo. Sinceramente, é óbvio que aquele túmulo está vazio, porque o meu coração está cheio. Ele não pode estar lá, porque agora ele está aqui. Nesse exato momento ele está aqui. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Qual foi o último jornal que você leu na sua vida? O jornal do pranto? O jornal do esquecimento? O jornal do abandono? O jornal da solidão? Meu querido, já tem coisa nova acontecendo. O Twitter já está no Trend Topics. Já tem notícia nova. O jornal de domingo está atualizado. O jornal de sexta tem uma cruz cheia. O jornal de sábado tem uma cruz vazia. O jornal de domingo até o túmulo está vazio. Mas há muitos corações cheios, inundados pela sua glória, possuídos pela sua presença. Leia o jornal de domingo. Ele não está mais morto. Ele ressuscitou. Ele esteve morto, mas ele venceu a morte. Ele venceu. Ele é vencedor. E se você viver uma noite inteira de pranto, há uma manhã de bonança te esperando. Pega esse jornal agora e lê, querido. As últimas notícias estão aí. Pode voltar a sonhar, pode voltar a planejar, pode voltar a se arriscar, porque tem coisa nova acontecendo. E eu espero em Deus que nesse momento o Espírito Santo se mova, assim como no início, em que a terra era sem forma e vazia, e ele já se movia sobre a superfície das águas. Agora há pessoas aqui disformes, vazios, carentes de identidade, carentes de uma identificação com ele. Mas eu te digo que o Espírito de Deus, o mesmo do princípio, está agora fazendo um recomeço e se movendo em seus corações para te dar uma nova identidade, para te dar uma nova esperança e para te dizer: ele ressuscitou. Há novas notícias aí. Há boas novas, e o Evangelho é isso, é uma boa nova. O Evangelho é uma boa nova. O Evangelho não é uma boa regra, o Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é uma boa notícia. Ele ressuscitou, ele venceu, ele venceu. E que você reconheça isso, sem ter que esperar um sobrenatural acontecer, sem ter que esperar uma vigília de poder, avivamento, sem ter que esperar isso, sem ter que esperar um evento. Jesus vai se revelar até no seu pão com manteiga, querido, até no seu cafezinho, no bom dia do porteiro, na carona do Uber, no seja bem-vindo da atendente, na ligação de um telemarketing. Até ali você vai ver o poder de Deus. Até ali você vai enxergar que a mão de Deus está em tudo, e que Ele está cobrindo toda essa terra, e que não há um único centímetro quadrado de toda a nossa existência, de todo o nosso universo, que Ele não avoque a responsabilidade, bata no peito e diga: é meu, tudo isso é meu, tudo isso me pertence. Ah, meu querido, eu queria que você entendesse o como Ele quer te dar esse entendimento, como Ele quer abrir seus olhos. O mesmo Jesus está aqui, o mesmo Jesus estava lá, o mesmo Jesus está agora tomando você pela mão, te dizendo: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te levanto, eu te sustento. Ah, abandona Emaús, querido, volta para Jerusalém, volta a congregar, volta a ter desejo de ter uma família, volte a sonhar, volte a realizar. Levante e sai da inércia. Vai amanhã procurar um emprego. Vai amanhã ver os anúncios de vagas. Aquela falência não foi a falência da tua vida, foi só do CNPJ, foi da empresa. Há um Deus aqui te empoderando, te levantando. Bora, levanta, volta a viver, cara. Assume suas responsabilidades, porque Ele venceu. Não é para desistir, não. Levanta, vai atrás da tua esposa, atrás dela de volta. Ei, a nossa história não acabou, querida. Meu amor, a nossa história não acabou, não. Volta aqui.
E por acaso, se alguma história tem acabado, eu quero crer que Deus tem novos projetos para você sim. Abra o seu coração hoje, se cure hoje, seja curado em nome de Jesus, seja curado dessa ferida em nome de Jesus. Deus tem recomeço para você, Deus tem novas histórias. E se aquela não deu certo, Deus não é vítima, Deus não é refém de apenas um evento. Ele continua escrevendo coisas novas. Deixa Ele partir o pão, deixa Ele entrar na sua casa, deixa Ele te alimentar, deixa Ele abrir seus olhos, para você ver que Ele está aqui, que Ele sempre esteve, que Ele não te abandonou, que Ele não perdeu, que Ele não é um derrotado, que Ele é o protagonista dessa história, que Ele continua gerindo tudo, o universo está na mão dEle. Seu coração tem 4 cavidades, 2 aurículos, 2 ventrículos, mas só tem um trono. E se você estiver sentado nele, se a pornografia estiver sentado nele, se seu time de futebol estiver sentado nele, se o seu candidato à presidência estiver sentado nele, se o seu partido político estiver sentado nele, se a placa da sua igreja estiver sentada nele, se tua incredulidade estiver sentada nele, se tua filosofia estiver sentada nele, se seus pecados estiverem, se a sua culpa estiver sentada nele, ele não estará. E se ele não for o primeiro, ele não é nada. É hora de devolver o lugar de honra a ele, de entronizá-lo e dizer: só o Senhor será louvado em minha vida, só Ele será exaltado, só Ele será adorado. O lugar de honra é dele, o trono pertence a Ele, o cetro pertence a Ele, a caneta é dele, o protagonismo é dele, a história é dele. A história é sobre Ele, não é sobre seus sentimentos. Deixa Ele assumir a condução. Solta o cabo da nau, entrega tudo a Ele, navega com fé em Jesus. Deixa Ele tomar o lugar de honra. Deixa Ele assumir o protagonismo, querido. E com certeza você nunca mais vai ter medo. Medo do amanhã, medo da morte, medo da rejeição, medo do inferno, medo do futuro. É hora de perder e abandonar tudo isso no altar do Senhor. O perfeito amor lança fora todo medo. Mas Cristo precisa tomar o lugar de honra, precisa assumir o trono. Você que tinha decidido nunca mais pertencer a uma família, você que se fechou completamente para relacionamentos, você que estava disposto a nunca mais viver uma relação, você que desacreditou do amor, você que desacreditou da família, você que desacreditou dos laços da comunhão, esse jornal está te trazendo cura hoje em nome de Jesus. Creia que há recomeços, creia num Deus de novas histórias, creia num Deus que está fazendo coisas enquanto você não vê, creia num Deus que trabalha enquanto você dorme, creia num Deus que está o tempo todo atuando em nosso favor,
desde a antiguidade não se viu e nem com o ouvido se percebeu de um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, que trabalha enquanto nós dormimos, que trabalha enquanto nós não podemos trabalhar. Creia nesse Deus. Pai de amor, Pai eterno, bendito seja o Deus que ressuscitou o nosso Senhor Jesus. Bendito seja o Deus que reescreve novas histórias. Bendito seja o Deus que nos deu um novo jornal para ler. Bendito seja o Deus das novas notícias. Bendito seja o Deus que escreveu em nosso coração o seu próprio nome, para tomar o lugar de honra em nossas vidas. Bendito seja o Deus que arranca de nosso coração todo medo. Bendito seja o Senhor que nos dá novas oportunidades. Bendito seja esse Senhor. Vou falar mais uma coisa. O Senhor falou comigo aqui agora. Há um outro aspecto, uma sétima coisa. Quando Jesus ressuscita, Jesus aparece primeiro para uma mulher que tinha tido 7 demônios. Uma ex-endemoniada. Mulher ex-endemoniada. Depois aparece para 2 desertores. Depois aparece para o seu traidor Pedro. Ele dá primazia aos que foram longe demais. E se você acha que você já foi longe demais, que você já pecou demais, que você já errou demais, e que não dá, e que o caminho de retorno ficou impossível de trilhar, quem lê o jornal de domingo, é a sétima coisa, descobre que não há poço tão fundo que ele não possa resgatar, que ninguém foi tão longe que ele não possa trazer de volta, que não há distância tão longa que Cristo não possa aproximar, que não há velhice tão intensa que ele não possa rejuvenescer, que não há doença tão grave que ele não possa curar. E se você acha que foi longe demais, há um Deus com braços estendidos para te resgatar nessa noite, para te trazer de volta. Ah, Deus, bendito seja esse Deus, o Deus que traz de volta, o Deus que resgata, o Deus que oferece novas histórias, o Deus que ferve o nosso coração, o Deus que nos anima para o amanhã, o Deus que nos dá vigor para lutar por aquilo que a gente achava que estava perdido, o Deus que restaura alianças partidas, o Deus que renova aquilo que se perdeu, o Deus que ressuscita aquilo que morreu. Bendito seja esse Deus que nos oportuniza viver em novidade de vida, que nos oportuniza voltar a sentir o que há muito tempo não sentimos. Bendito seja esse Deus. E no teu nome nós desejamos e abençoamos a igreja, dizendo que o amor de Deus, esse amor que expulsa todo medo, que lança fora o receio, a vacilação, a angústia, o desespero, que esse amor, o amor do Pai, que a graça do Filho, a graça que vai buscar o pecador onde quer que ele esteja, a graça que reaproxima o que se distanciou, a graça que traz de volta, que faz o órfão viver em família, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, essa comunhão inquebrantável, que nos une apesar das distâncias, que nos aproxima apesar dos espaços, essa comunhão que nos renova, que faz com que tenhamos a segurança
de que há sempre alguém orando por mim, de que se eu chorar, eu não vou chorar sozinho, de que se eu sorrir, outras pessoas se alegrarão também. Que essa comunhão, a comunhão do Espírito Santo de Deus, estejam sobre todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus em toda a face da terra, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que você tenha uma semana maravilhosa da presença do Senhor, e que o Jornal do Domingo seja a tônica da sua semana. Vá em paz, que Deus te abençoe e te guarde.